Porque o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu aquela portaria, né, que proibia a demissão de funcionários que não fossem vacinados e que poderiam vir a exigir comprovantes de vacinação contra a Covid. Com a decisão, os empregadores podem exigir o comprovante dos empregados. Porém, a demissão, segundo a decisão de Barroso, deve ser adotada como última medida dentro de uma certa proporcionalidade. Não se pode exigir que a vacina seja aplicada em pessoas que tenham contraindicação médica. Por exemplo, essa notícia saiu agora e, obviamente, é tema de discussão aqui com o nosso time que já está aqui pronto, preparado. Eu quero saber justamente sobre essa suspensão, Bruna Torlai. Ótima tarde para você. Como é que você viu aí essa decisão do Barroso? Boa tarde, Paulo e os demais colegas. Veja, as pessoas elas têm encarado de maneira muito leviana, estou falando das pessoas comuns, assim, no dia a dia, esse tipo de discussão que está acontecendo, né? A gente está falando de uma doença que é letal para muitas pessoas, e aí isso acaba tocando, e as pessoas esquecem de ver, ficam muito afetadas pelo medo, que é natural diante desse tipo de fenômeno, e não prestam atenção no tipo de coisa e de clima que está voltando a pretexto dessa história. Quando você é a favor, quando você vai contra uma portaria discriminatória, e aí, pelo que a gente lê nas matérias que já foram publicadas a respeito, a gente percebe que o ministro Barroso se preocupa muito em dizer, não, isso não é discriminação, isso não é segregação, de maneira nenhuma pode ser comparável com segregação e discriminação. A gente vê uma preocupação enorme, e nele tentando justificar o injustificável. É segregação, sim. Tá? Você demitir alguém porque a pessoa teve a liberdade, ela exerceu a liberdade de não se imunizar, seja lá por que razão, você gostando ou não disso, achando que ela é maluca ou não, querendo chamar de negacionista, fale o que você quiser, você é livre para pensar dessa pessoa, o que você bem entender, mas antes disso, ou ao mesmo tempo, ela também é livre para decidir o que ela faz com ela própria. A partir do momento que você proíbe alguém de aceder a cargos, a empregos, por esta razão, você está praticando segregação. Segregação foi praticada em diversos regimes e sempre foi uma prática absolutista ou, no caso aí, né, do começo do século XX, totalitária. A gente tem a proibição, por exemplo, para não falar só, né, dos judeus, para a gente não cair naquela nuvem cinza, né, de ter que todo tempo ter que rememorar o Holocausto, a gente teve, sim, um problema desse na Inglaterra. A partir do momento que você tem a reforma, né, a igreja anglicana ali, com Elizabeth I, o pai dela cria a igreja anglicana, você tem uma proibição, depois da Revolução Gloriosa, de que os católicos tivessem funções públicas, tá? Então você tem toda uma questão religiosa na Europa. As guerras religiosas na Europa implicavam, assim como você tem os huguenotes na França, que perdem seus direitos políticos, os calvinistas, né? Eles perdem seus direitos políticos, os católicos perdem seus direitos políticos na Inglaterra. Formas de segregação. Então, o que a gente tem aqui em governos absolutistas, tá? O que a gente tem aqui, e aí os católicos só vão poder realmente recuperar os seus direitos na Inglaterra depois, claro, a partir do momento que a monarquia constitucional vai avançando. E aí você tem todo um trabalho do parlamento, do ambiente democrático e defensor da liberdade, que foi a Inglaterra do século XIX, para acabar com esse tipo de piada. E aí a gente tem toda uma história disso, quem estuda sabe, para não falar da estrela, né, de que uns ou outros usaram, né, e que os ciganos usaram também, os poloneses também usaram, e aí a gente tem esse tipo de prática segregatória sendo comemorada por pessoas que simplesmente falam, não, mas esse cara é um irresponsável de se vacinar, portanto ele merece ser mandado embora porque eu não quero ele perto de mim. E todo mundo acha isso normal. E esse tipo de coisa está normalizado, quer dizer, você, um ser humano qualquer, um indivíduo, dizer que o outro não pode ser livre, está sendo aceito com naturalidade. É isso que me preocupa, Paulo. O que o Barroso faz ou deixa de fazer é um sinal dos tempos. Agora, com os tempos, pelos tempos, eu manifesto a minha preocupação. Nos anos 20, realmente, definitivamente, o antiliberalismo e o ódio de liberdade, nessa antipatia pela liberdade
que esteve por trás da ascensão dos governos totalitários está voltando. Recomendo aqui a leitura de um brilhante artigo publicado ontem pelo Tom Millen no jornal Gazeta do Povo, chamado justamente O Anticapitalismo do Início do Século XX está de volta. Vai terminar mal de novo? O que ele fala ali sobre as questões de vínculo entre iliberalismo e economias fascistas vale também para esse tipo de coisa que a gente viu na decisão de hoje. Piperno, é uma decisão monocrática do Barroso, que vai, inclusive, para o plenário do Supremo Tribunal Federal, mas eu quero saber a sua opinião. Paulo, inicialmente eu gostaria de dizer que eu sou a favor que o plenário do Supremo decida sobre isso, sobre essa matéria que realmente vai mexer com a vida de muitas pessoas. Eu acho que é um impacto muito grande para que um único ministro monocraticamente decida sobre isso. Eu também fico muito preocupado com a questão de segregação, porque vejam só, né? O Brasil, por exemplo, ele teve segregação racial durante muito tempo. O Brasil teve escravidão. O Brasil foi o último país aqui das Américas a abolir essa chaga que é a escravidão, né? Uma chaga que, aliás, ajudou a sustentar até 1888 importantes setores da economia do Brasil e foi, inclusive, o que ajudou esses setores a manterem aí a monarquia do Brasil em pé por tantas décadas, né, no século XIX. Aquilo foi, talvez, o pior... Talvez não, certamente o pior momento da história do Brasil, um momento vergonhoso da história do Brasil. A segregação, por exemplo, lá nos Estados Unidos, na década de 50 especialmente, ela impediu, por exemplo, que muitas pessoas de esquerda pudessem trabalhar, pudessem atuar como, por exemplo, funcionários públicos, como atores, roteiristas de cinema, mesmo em outras atividades da iniciativa privada, porque lá havia o macartismo e o tal comitê de atividades anti-americanas, tirando tanta gente de circulação e prendendo ou, pelo menos, alijando do mercado tanta gente de talento e tanta gente que ficou fora só por suas convicções pessoais. Também, lá, não custa a gente lembrar do Reino Unido, né? Que até agora, nos anos 60, por exemplo, o Reino Unido prendia, né, e punia pessoas que se declarassem, por exemplo, homossexuais. Então, a história das segregações, ela é muito trágica e muito grande e abrangendo praticamente todos os cantos do mundo. Agora, o que o ministro Barroso fez, e repito, não gosta da decisão monocrática, na verdade, deliberar sobre algo que me parecia já pacificado, porque lá atrás, quando o Supremo disse que estados e municípios poderiam decidir suas ações e também restrições sanitárias nesse ambiente de combate à pandemia, ele naquele momento, então, aliás, o Supremo naquele momento autorizou que estados e municípios ditassem e escrevessem as suas próprias regras em relação até mesmo à circulação de pessoas. E realmente, claro, vai ser sempre um tema muito controverso, porque afinal de contas, você está obrigando pessoas a tomarem vacina, mas, por outro lado, a empresa está dizendo o seguinte: bom, eu não quero aqui, nas minhas instalações, alguém que possa ser um vetor de contaminação. Ora, se alguém não quis tomar vacina e vai ter, por exemplo, contato com o público, então vamos encontrar uma forma para que essa pessoa possa, por exemplo, exercer a sua atividade. Ela vai querer fazer exame todo dia? Eu acho que não. Então, assuma os riscos, assuma as consequências dessa decisão, porque ninguém tem o direito de contaminar o outro. Muito bem, gente. Olha só uma notícia de última hora aqui. A Pfizer pediu à Anvisa o uso definitivo da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A gente pode vir a debater justamente isso aqui no 3 em 1 desta sexta-feira, mas antes eu quero trazer justamente a opinião do nosso Serrão para o quadro, para que a gente possa conversar um pouco sobre essa questão também envolvendo conscientização, né, Serrão? Precisa dessa medida ou o caminho deveria ser contrário? Saudações, meus amigos e amados haters. Exatamente esse é o ponto. A liberdade, o direito que cada um tem à sua consciência. Vamos lá.
Todo mundo só é obrigado a fazer alguma coisa que estiver prevista em lei. Pergunta básica: tem uma lei obrigando você a tomar vacina? Resposta imediata na lata: não. Então, você não é, em tese, obrigado a tomar vacina. Só que tomar vacina, nesse caso da Covid, é uma recomendação necessária, porque até agora a vacina é o modelo mais encontrado, mais comprovado para tentar imunizar as pessoas. Mesmo, e aí tem um parêntese, que essas vacinas tenham sido feitas com muita pressa e que não tenha a garantia total da eficácia delas. Mas o bom senso manda vacinar, recomenda que se vacine, mas ele não obriga a vacinar. E tem exceções. Tem gente que, por recomendação médica, não deve tomar a vacina porque ela pode apresentar efeitos colaterais. Então, essa pessoa tem o direito, se respaldada pelo seu médico, também a não tomar vacina. Então vamos agora a mais essa imposição, mais essa demonstração de poder do Poder Supremo, Supremo Tribunal Federal no Brasil, que só não manda mais do que quem manda nele, que tem alguém que manda neles. Mas a gente não consegue perceber tão bem, tão facilmente quem é, mas tem alguém que manda neles. Essa decisão do Supremo, ela é inócua na própria decisão, que ela diz: a empresa não pode, a empresa até pode demitir quem ela acha que tomou a vacina, mas isso não deve ser feito, recomenda que a demissão seja o último caso. Então, peraí, isso está gerando insegurança jurídica. O plenário do Supremo vai ter que corrigir essa pequena demonstração, mais essa dose vacinal de insegurança jurídica que foi dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso nessa inútil decisão. Era um assunto para deixar quieto e deixar que os brasileiros, empregados e empregadores, decidissem livremente. Mas aqui é sempre a maldita mania da intervenção do poder do Estado sobre a decisão das pessoas. É isso, terrível. Anos 20, terríveis. 1820, luta pela independência do Brasil, pau comeu. Anos 1900, Brasil viveu em convulsão, estado de sítio, pancada comendo. E agora, anos 20 do século 21, a luta do brasileiro pela liberdade. Brabo, hein? E olha, gente, essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso não deve ser aplicada justamente a pessoas que tenham contraindicação médica baseada no Plano Nacional de Vacinação, Plano Brasileiro aqui. Constantino, ficou faltando o seu comentário. Paulo, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, lembrar ao Piperno, que pessoas vacinadas também transmitem a doença e contraem a doença. Por isso que estamos discutindo na Holanda, por exemplo, de novo o lockdown e por aí vai, né? Na Áustria porque também. Parece... Deixa eu continuar. Na Áustria também, Então, assim, as pessoas vacinadas transmitem. Então, isso tira mais ainda a lógica coletivista e autoritária que já existe na questão do passaporte vacinal e no direito de demitir por justa causa quem não quis se vacinar, né? Então, mostra que é puro controle social mesmo. Além disso, é mais um caso de ingerência devida do Supremo Tribunal Federal e decisão monocrática daquele ministro, por acaso, que quer empurrar a história, né? Que se considera um ungido, iluminado, que sabe onde devemos ir de encontro ao progresso e não liga muito para questões bobas como democracia e a opinião dos outros, né? Fala em nome da ciência e da razão, enquanto acreditou e combate as fake news, acreditando durante tanto tempo na inocência do Cesare Battisti, o terrorista que confessou pelo menos 4 assassinatos e considera João de Deus um médium transcendente, né? Mas esse é o nosso ministro que quer empurrar a história porque viu a razão e nós todos aqui somos réis mortais perto dele. A Bruna traz um ponto de reflexão muito importante, que é a tensão natural e inevitável entre o coletivo e o indivíduo. O Ocidente é a civilização que mais conseguiu dar peso ao indivíduo, ou seja, às liberdades. Enquanto que outras civilizações por aí apelaram muito mais para o coletivismo. E dentro do próprio Ocidente nós tivemos essas ideologias que flertaram com o coletivismo, como o nacionalsocialismo, o socialismo, o comunismo, o fascismo e por aí vai. Hoje nós estamos flertando uma vez mais
com o avanço do coletivismo, que transforma o indivíduo num simples meio sacrificável, e isso vem com a desculpa sob o manto da ciência, né? Então, em nome da ciência e da preocupação com o outro, nós vamos aqui ter uma meia dúzia de esclarecidos, de tecnocratas e tudo que vão ditar como é que cada um tem que viver, que gôndola do supermercado pode abrir, o que é essencial e tudo mais. Então, isso tudo é muito preocupante, né? Então, existe uma coisa, um debate mais sério e estrutural, que é o que está acontecendo com o Ocidente. Essa pandemia revelou que o Ocidente não está mais com tanto apreço assim pelas suas liberdades individuais básicas, que foram obtidas à base de muita luta, tá? Isso não é concessão de Estado, isso não é licença de iluminados e nada disso. Foi conquistada com lutas, guerras. Chama a atenção também ver sindicatos e o Partido Novo, que se diz liberal, aplaudindo esse tipo de coisa. Ou seja, eles querem facilitar demissões de trabalhadores, se não aceitou se vacinar ou não quis se vacinar, né? O que causa muita espécie. Agora, vamos lá, vamos abrir uma exceção aqui. Dentro da visão liberal, o empresário pode ser autoritário na sua empresa. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o fulano quiser abrir uma empresa e só contratar pessoas que ele gosta, por exemplo, eu só quero contratar flamenguista, eu, como liberal, acho que ele tem que ter o direito disso. Ele contrata quem ele quiser e demite quem ele quiser. Só que nós temos um contexto de inúmeras amarras, com as nossas tais conquistas trabalhistas, que não deixam o empresário exercer sua liberdade como dono da empresa nessas horas de contratar e demitir, ainda mais demitir. É por isso que nós temos a questão da justa causa. E é por isso que, no debate realista, dentro das circunstâncias atuais, a única coisa que interessa é essa. E aí eu vejo alguns liberais bobocas falando, não, mas o empresário tem que demitir quem ele quiser. Sim, mas o assunto não é esse. Então vamos trazer à pauta um assunto dele demitir quem ele quiser. Não é disso que se trata essa portaria. A portaria quer impedir a discriminação em relação à vacina. O sujeito não pode demitir o outro porque ele acha que não é legal. Ele não pode fazer isso hoje. Ele, para demitir por justa causa, ele tem que ter uma razão dentro da lei. E o que a portaria está querendo evitar é justamente que um desses critérios seja não gostei porque ele é um negacionista, dentro da minha visão limitada de mundo, que segue a OMS, entre aspas, porque a OMS é errática, então você tem que escolher qual OMS que você segue em nome da ciência, né? Enfim, eu acho que o Dória tem que ser o imperador do mundo e é por isso que tem que demitir quem não seguiu o Dória, né? Vamos colocar isso na lei? O Novo está querendo isso, né? Isso, os sindicatos de esquerda estão aplaudindo isso. Isso é absurdo. Então, ou a gente faz uma ampla reforma liberal de flexibilização trabalhista, ou não vamos encarar que pode constar lá como justa causa o sujeito que simplesmente não quis submeter a uma experiência de um imunizante que não está impedindo, como eu disse, o contágio e a disseminação da doença. Você, Piperno. Não, eu acho que, por exemplo, nesse mundo liberal, né, o próprio empresário, ele tem sim. Veja, durante todo esse período de pandemia, o empresário foi obrigado, em muitos momentos, a adotar também as medidas restritivas aí impostas pelo Estado, né? E se brigou muito por isso, tá? Nossa, essa imposição que inibe a atividade individual, enfim, como é que pode ser isso e tal. Agora, nesse momento, a partir dessa portaria, a gente sabia, ou pelo menos para mim estava muito claro e para muita gente também, assim como esses partidos que entraram com essa ação, de que essa portaria ela estava em confronto com o assunto já definido pelo STF lá atrás. E até porque o que o STF está dizendo agora, e repito, não gosto de decisões monocráticas, é que também o mesmo empresário que protestou lá atrás, que afinal de contas aqui estava inibindo a atividade dele e tal, que ele possa sim definir com quem ele quer trabalhar. Porque, afinal de contas, isso pode também impactar a questão de segurança sanitária da própria empresa dele. Ora, se não tiver direito de fazer isso nesse ambiente liberal, então realmente aí sim a gente está migrando para um outro tipo de autoritarismo. Vai lá, Constantino.
De novo, né? Só vale para esse quesito. Em relação à primeira parte que o Piperno diz, é até bom lembrar sempre que o STF realmente usurpou prerrogativas do governo federal e delegou autonomia plena, até mesmo para ser imperador a prefeitos e governadores. Tanto que um lá no Sul brincou disso. Né? A gôndola de A a B pode abrir, de C a D fecha porque eu não gosto dos produtos. Porque eu não acho que são essenciais. Então, isso aí foi uma coisa bizarra. Mas é sempre bom lembrar, e agradeço ao Piperno por essa lembrança, que o Supremo Tribunal Federal, em nome de uma suposta ciência, deu autonomia, a princípio, para muitos inconstitucional, a governadores e prefeitos para brincarem de imperadores. E eles brincaram. E os resultados estão aí, mas a turma culpa o governo federal pelas mortes. É uma coisa bastante esquisita, né? Você vê que só tem narrativa, não tem nenhuma coerência. Agora, quanto ao empresário poder demitir porque não se sente confortável com alguém que não está vacinado, lembrando que quem está vacinado também dissemina a doença, além de ser uma postura um tanto anticientífica, né? Porque você está vacinado, então eu estou mais tranquilo aqui que você não pode me transmitir a doença. Não, mas você pode. Não, mas não importa. É o que eu quero acreditar. Não, tudo bem. Mas o negacionista é esse cara. Mas se ele quer isso, de novo, liberal, do ponto de vista liberal, lato sensu, está perfeito. Desde que ele possa demitir por justa causa, sem ter que pagar indenização, por inúmeras outras razões, que hoje ele não pode. Então vamos trazer isso dentro de um contexto de ampla reforma liberal, de flexibilização dos relacionamentos trabalhistas. Aí você vai ter meu apoio. Agora, só colocar lá a vacina é mais autoritarismo ainda. Usurpou prerrogativas do governo federal, aí eu também acho que, de fato, a gente vai ter uma divergência, a gente tem, de fato, uma divergência bem explícita. Eu não acho que usurpou. Inclusive, isso foi aprovado e ainda pelo pleno do Supremo, e ainda bem que o Supremo fez isso naquele momento, porque, afinal de contas, enfim, a pandemia, ela tinha, digamos, atenção muito precária por parte do governo federal. Agora, também não... Pior. Oi? É o famoso argumento contrafactual. Se os prefeitos e os governadores não tivessem feito as loucuras que eles fizeram, que hoje a gente cobra um preço altíssimo na economia, ia ter sido ainda pior em termos de óbitos. Isso é um argumento anticientífico. Não é um argumento anticientífico, porque, afinal de contas, não poupou de forma alguma. Isso. À medida que você impôs algumas restrições à circulação naquele momento, obviamente também diminuiu a circulação do vírus. E é claro que pessoas vacinadas também transmitem. Você tem toda a razão em relação a isso. Agora, tem uma coisa... Ô Piperno, oi. O problema de achatar a curva por 15 dias para ver o que vai acontecer é que os primeiros 600 dias dessa experiência são muito duros. Mas depois melhora. Agora nós vamos achatar de novo. Nós vamos ter que fazer de novo uns lockdowns aí para ver se achata a curva mais uma vez. Mais muito 600 bem. Serrão, dias só de... Vamos avançando por aqui. Serrão, em seguida, Bruno. Vamos ser bem claro, deixar a coisa bem evidente. Não existe lei obrigando ninguém a tomar vacina no Brasil. Ponto 1. Então, você só pode ser obrigado a tomar vacina de jeito algum, a não ser que tenha uma lei. Não há essa lei. Então, o Supremo não pode interferir na regra trabalhista. Está claro e evidente. O que a portaria ministerial quis é impedir a demissão por justa causa. Não diz que não pode demitir. Até pode. Não é recomendável, não é o bom senso, não é civilizado demitir. Mas pode demitir, só não pode por justa causa, impedindo o trabalhador de receber a multa e as indenizações a que ele tem direito. Agora, o empresário, a liberdade dele está garantida. Agora, o Supremo se mete num assunto que já estava resolvido pelo governo federal. É mais uma demonstração de que, olha, eu, o Poder Supremo, mando no governo federal, mando em tudo. Esse é o ponto grave da questão, além do que está se desrespeitando uma regra básica do direito. Alguém só é obrigado a fazer alguma coisa se estiver prevista em lei. Ponto. Chega. Bruna, para a gente fechar esse assunto. Toda essa discussão mostra muito bem que o Estado tendo tanto poder, é assim, ele, para resolver o problema, ele cria outro.
É o tempo todo assim. Então, quanto mais intervencionismo a gente tem, mais tempo a gente gasta. Tá a gente aqui gastando tempo discutir. Os empregadores vão ter que gastar tempo discutindo essa questão. Ali você tem a bancada do PT indo contra o direito trabalhista. Engraçadíssimo, né? O pessoal que foi lá pedir isso para o STF. É um tempo inútil que se joga no lixo. E a produtividade do brasileiro e do Brasil não é à toa que está lá embaixo. Olha o tempo que a gente perde. Porque o Estado, por ter que intervir, seja a tecnocracia aí do STF, seja o que aconteceu durante a pandemia, governadores e prefeitos querendo se meter em tudo, querendo decidir como é que as pessoas teriam que viver e como é que teriam que lidar com a pandemia, de um negócio completamente ridículo. Eu não vou esquecer, né? É uma pena que muita gente já tenha esquecido, mas eu não vou esquecer de policial fechando portas de quem estava querendo trabalhar, de gente sendo preso em praça pública, de gente sendo preso porque foi correr na praia vazia, né? Quer dizer, eu não vou esquecer desse tipo de coisa. E eu me preocupo com cada um dos brasileiros que aplaudiu esse tipo de coisa. Eu não me preocupo com os poderosos que usam o poder para fazer isso. Eu me preocupo com quem aplaude, porque isso é grave. São indivíduos que se acham muito bonzinhos, muito maravilhosos, e justamente porque eles são muito bons, eles querem obrigar que o próximo seja exatamente como eles, tão bonzinho quanto eles. Ou seja, eu me vacino para proteger o próximo, porque eu sou bom, né? Então, já que eu sou tão bom, eu tenho que evitar que o outro seja livre para ser essa porcaria que ele é. Esse é o clima que a gente está vivendo aqui desde a pandemia. E é isso que me preocupa, essa questão ética, porque isso interfere no cotidiano de todo mundo, muito mais do que esse tipo de bobagem, né, típica de Estado intervencionista, que ao resolver o problema, cria 5.